Invasão de domicílio ou tempos sombrios. 31 de março de 1964. A menina não entendia o porquê de tantos olhares aflitos. No quintal, debaixo de uma árvore, seu irmão e alguns amigos se reuniam em torno de um radinho de pilha. Eram jovens, mas tinham no olhar a preocupação taciturna dos velhos. Os comentários eram entrecortados e as palavras saíam engasgadas. O tempo escurecia, mas eles continuavam no quintal. Alguém falou em reforma de base e que a burguesia não permitiria isso. A menina procurava entender, mas eles não tinham a mínima intenção de explicar nada. Ela reconhecia naquele momento algumas palavras que ultimamente eram comuns nas conversas entre seus irmãos mais velhos: reforma agrária, ligas camponesas, capitalismo, lucros, elite, proletariado. Palavras que ela não entendia o significado, mas pela maneira com que falavam, parecia uma mistura de sonhos e perigos. Muito tarde ela foi dormir, preocupada com o irmão que liderava a reunião e sentindo a impressão de que a noite seria imensa e o amanhecer seria incerto. Nas semanas seguintes, naquela casa houve grande preocupação com os livros. Alguns precisavam desaparecer, pois tornaram-se extremamente perigosos. No Brasil inteiro, havia gente que estava sendo presa por causa de livros. Certa tarde de abril, o pai da menina, um sargento reformado, estava dormindo quando de repente bateram com força na porta. A menina, assustada com o barulho, correu para destrancá-la. Os homens entraram. Eram muitos. Pisavam forte com suas botinas, cada um com um fuzil em punho. Invadiram os quartos e chutaram os colchões. Invadiram o banheiro, a cozinha e o quintal. Revistaram toda a casa. Queriam seu irmão. O pai da menina, sem camisa e descalço, após entender que vivia um pesadelo real, resolveu interferir e disse: "Vocês não podem fazer isso. Isso é invasão de domicílio e é proibido por lei." Um dos homens riu e sarcasticamente mostrou lá fora a quantidade de militares que já havia cercado a casa, como se ali morasse o mais terrível dos bandidos. Examinaram todos os livros que estavam na estante da sala e foram jogando no chão como se livro fosse lixo. Depois, quando se certificaram que o moço não mais estava na casa, indagaram por ele e alertaram o pai: "Olha, seu filho terá que comparecer ao DOPS até às 9 horas de amanhã. Ou então o senhor será considerado responsável por tudo o que vier a acontecer com ele." Apesar de tanta intimação, a menina não sentiu medo, mas conheceu o ódio. Um ódio tão forte quanto o amor, que ela, aos 12 anos, já sentia pela vida. Sentiu curiosidade também. Por quê? O que eles queriam com seu irmão? Por que todos eles o ameaçavam com um fuzil? Na manhã seguinte, lá se foi o moço. Com ele, toda a alegria daquela casa. Era ele quem dava a ela e a seus irmãos as ternuras que a barreira machista do seu pai o impedia de lhes transmitir. Ele, o mais velho dos irmãos, tinha apenas 21 anos de idade, mas já iluminava caminhos e ajudava a todos que se aproximavam dele a compreender as causas dos problemas sociais e a possibilidade
das soluções. Tudo sempre com um humor e uma disposição de gente que vai transformando a história e fazendo a vida. O tempo ficou pesado. Pesados os corações. Os dias escuros e frias as noites. Aquela menina começou a entender o que é opressão, medo, silêncio. A mãe dela alertava a todos: falem baixo, as paredes têm ouvidos. O vizinho jornalista também foi preso. Furaram o tímpano dele durante as torturas. As cadeias foram poucas para tanto estudante, tanto operário, tanto professor, tanto camponês, tanto subversivo. A mãe da menina chorava de tal forma que parecia estar secando. A casa ficou anestesiada. Os movimentos tornaram-se lentos e lertos. A família perdeu o aconchego. A ausência do irmão era um espinho. Quando era permitido, iam visitá-lo na cadeia. Na memória da menina, ficou guardada a imagem do irmão preso, as mãos agarradas nas grades e no olhar o desejo de ir para casa com todos. Naquelas noites, ela pensava muito nele. Estaria sofrendo torturas? Sentiria fome? Teria medo? O inverno era de maio, mas ela, em sua juventude e sua ingenuidade, rejeitava o cobertor, porque desejava ser forte e solidária com o irmão preso. Diziam que ele desapareceria como tantos outros. O pai dela articulava um jeito de soltá-lo. A mãe fazia novenas. Os irmãos cozinhavam na consciência uma revolta crescente. Em junho, tiveram a notícia de que ele poderia ser solto em situação de liberdade condicional. Para todos foi festa, para a mãe, um milagre. Ele chegou justamente no dia de Santo Antônio. Os cuidados eram muitos, pois sabiam que a liberdade era vigiada. Apesar disso, cantaram e dançaram, expressando alegria como as mais antigas tribos primitivas. Teve fogueira, canjica, pipoca e muita música. Mas não houve foguete. A dura realidade não permitiria. Os homens lá fora poderiam pensar que era início de alguma rebeldia popular. Aquela família tinha a consciência de que a alegria não podia ir além das paredes da casa, porque naquele tempo sombrio, esse sentimento, a alegria, subvertia a ordem nacional. Este texto foi escrito e vivido por Afra Siqueira Durães.